Olá pessoal, a aula de hoje vai tratar de produto vetorial. Ao contrário do produto escalar que foi visto na aula anterior, cuja resposta nos dava um número escalar, a resposta para o produto vetorial gera um novo vetor, um terceiro vetor. Para encontrar esse produto vetorial, a gente vai precisar usar muito o conceito de matriz e de determinante. Então vamos fazer uma revisão bem breve aqui. Nós temos uma matriz de ordem 2, com os elementos 3, 2, menos 4 e 5. Para encontrar o seu determinante, eu preciso multiplicar as diagonais. 3 vezes 5, e a diagonal na volta, ela tem o seu sinal trocado, então fica menos 2 vezes menos 4, cuja resposta é 23. Um fato curioso é que a permutação de duas linhas inverte o sinal do determinante, ou seja, trocar duas linhas faz com que a resposta tenha um sinal trocado também. Antes nós tínhamos 3 e 2 e menos 4 e 5. Então agora vamos inverter isso, menos 4 e 5 e 3 e 2. Resolver implica com a outra diagonal, porém na volta o sinal é trocado, então fica menos 5 vezes 3. Isso vai dar menos 23, ou seja, eu troquei a linha e obtive uma resposta com o sinal trocado. Se duas linhas numa matriz contiverem elementos proporcionais, o determinante vai ser zero. Vejam que nesse caso aqui, a primeira linha é 1 e menos 2, e a segunda linha tem elementos que são triplo da primeira, 3 e menos 6. Se nós calcularmos aqui fazendo a multiplicação pelas diagonais, 1 vezes menos 6 dá menos 6, na volta com o sinal trocado, menos 2 vezes 3 vai dar mais 6, ou seja, a resposta dará zero. Se uma das linhas da matriz for constituída só por zeros, a resposta do determinante também será zero. Nesse caso aqui, 5 vezes 0, 0. Na volta com o sinal trocado, menos 7 vezes 0, 0. Agora um determinante de ordem 3. Então eu tenho aqui 3 linhas e 3 colunas. Nós fazemos o seguinte, nós vamos pegar a primeira e a segunda coluna e vamos repetir aqui. E agora usar a mesma estratégia de multiplicação na diagonal. Então, na primeira diagonal, nós teremos A vezes Y1 vezes Z2. Na segunda, B vezes Z1 vezes X2. E na terceira, C vezes X1 vezes Y2. Aí nós vamos voltar e agora trocando o sinal. Então, vai ficar menos B vezes X1 vezes Z2. Depois, menos A vezes Z1 vezes Y2. E, por fim, menos C vezes Y1 vezes X2. Uma outra maneira de montar essa solução, cuja resposta é a mesma, é fazer o seguinte, nós pegamos a primeira coluna da matriz e a eliminamos. E com esses elementos intermediários que sobram aqui, então eu pego aqui o Y1 e o Z1, e o Y2 e o Z2, e eu multiplico por A, que é o elemento cabeça daquela coluna que eu eliminei. Aí repetimos esse procedimento, eliminando a coluna do meio. Pegamos aqui os elementos que sobram e fazemos uma submatriz de ordem 2. Então eu pego x1, z1, x2 e z2 e multiplico por b. B, que de novo é o elemento que está aqui na cabeça daquela coluna que eu eliminei. E por fim, eliminamos a terceira coluna, pegamos os elementos que sobram, faço uma outra submatriz, x1 vezes y1, x2 vezes y2, e multiplico por c, que é o elemento que estava aqui na ponta da coluna que eu eliminei. Nós devemos apenas tomar o cuidado de não esquecer que a submatriz do meio tem que ter o seu sinal invertido. Esse arranjo aqui dará a mesma resposta do que naquele anterior. Bom, então, fazendo uso daquelas regras vistas para encontrar determinantes de matrizes, nós podemos calcular o produto vetorial. Então, imagine dois vetores dados, U com componentes x1, y1 e z1, e V de componentes x2, y2 e z2. O seu produto vetorial, U vetorial V, observem apenas que agora nós usamos o x para representar o produto vetorial, apenas para diferenciar daquele pontinho que nós usávamos no produto escalar. A resposta é feita da seguinte maneira. Na primeira linha, nós colocamos os versores dos três eixos do espaço, I, J, K. Na segunda linha, nós vamos colocar os componentes do primeiro vetor, x1, y e z1,
e na terceira linha as componentes do segundo vetor, x2, y2 e z2. E usamos o mesmo método visto anteriormente. Nós eliminamos a primeira coluna, com os elementos que sobram nós montamos uma submatriz, y1, z1, y2 e z2, multiplicando pelo cabeça daquela coluna que foi cortada, que é o i. Na segunda coluna, fazemos a mesma coisa. Com os elementos que sobram, montamos a matriz x1, z1, x2, z2, multiplicado por j, que é o elemento cabeça daquela coluna que foi cortada. E, por fim, cortamos a terceira coluna, pegamos os elementos que sobram, montamos a matriz x1, y1, x2, y2, multiplicada por k, que era o elemento que estava na ponta da coluna que foi eliminada. Isso aqui nos dá as três componentes I, J e K do produto vetorial, ou seja, nós podemos observar que a resposta também é um vetor. Existe um procedimento prático de se calcular o produto vetorial. Então imagine que nós teríamos um primeiro vetor, só um exemplo, com componentes 5, 4 e 3. E um segundo vetor de componentes 1, 0 e 1. A partir da segunda coluna, nós podemos multiplicar em linha para encontrar cada um dos componentes do produto vetorial. 4 vezes 1 dá 4, na volta o sinal tem que ser trocado, menos 3 vezes 0, 4 menos 0, 4. Então o primeiro componente é 4. Depois nós fazemos 3 vezes 1, que dá 3, na volta menos 5 vezes 1, então 3 menos 5 vai dar menos 2, que é o próximo componente. E por fim, 5 vezes 0 vai dar 0, volta trocando o sinal, menos 4 vezes 1. 0 menos 4 dá menos 4. Então, a resposta 4 menos 2 e menos 4 seriam os termos I, J, K do produto vetorial de dois vetores que são 5, 4 e 3 e 1, 0 e 1. As propriedades vistas para os determinantes, elas continuam valendo para o produto vetorial. A primeira nos diz o seguinte, ó, V vetorial U é igual a menos U vetorial V. Ou seja, a resposta para o produto vetorial de V com U, ela é oposta à resposta de U com V, porque na prática nós estaríamos invertendo as linhas de uma matriz. E como visto no início da aula, isso faz com que a solução tenha um sinal contrário. Então, o produto vetorial ele não é comutativo, o produto escalar era. E nós podemos observar que trocar o sinal de um vetor significa mudar o sentido dele. Então, nós teríamos aqui para cima o produto vetorial de U com V, e se nós fizéssemos o produto vetorial de V com U, a resposta seria um vetor com sinal trocado. A segunda propriedade nos diz que U vetorial V é igual a zero somente se U for paralelo a V, porque nessa situação, os elementos desses vetores serão proporcionais. E como vistos também no início da aula, uma matriz com elementos proporcionais tem determinante zero. E aí eu destaco alguns casos particulares. O vetorial com ele mesmo vai dar zero, porque nós teremos uma matriz com linhas iguais. Então, na hora de multiplicar as diagonais, elas vão se anular. E o vetor U vetorial com o vetor nulo também vai resultar em zero, porque nós teremos um vetor só de componentes zero. Na hora de multiplicar, todos os termos multiplicados por zero dará zero. Em relação às características, nós vamos provar que a direção de um produto vetorial U com V resulta num terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois que o geraram. Então, a resposta do produto vetorial entre U com V vai ser, ao mesmo tempo, um vetor ortogonal a U e ortogonal a V. Então, tendo em vista que dois vetores são ortogonais quando o produto escalar deles é zero, isso foi visto na aula anterior, nós podemos provar que essa afirmação é verdadeira fazendo o produto escalar entre a resposta, ou seja, entre o vetorial U com V, com um dos dois que o gerou. Afinal de contas, eu afirmei que a resposta ao produto vetorial é ortogonal tanto com U como com V. Então, se eu pegar o produto vetorial e fazer o escalar dele com U, ou se eu pegar o produto vetorial e fazer o escalar dele com V, a resposta tem que dar zero. Isso vai provar que ele é ortogonal aos dois que o geraram. Vamos ver só na prática como isso acontece. Então, consideremos os vetores U
de componentes x1, y1 e z1 e V de componentes x2, y2 e z2. Vou fazer aqui, ó, o produto vetorial e escalar com o U. Podia escolher um dos dois, escolhi o U. O produto vetorial é o seguinte, eu vou copiar esse arranjo aqui, ó, que nós já resolvemos, ó. Nós eliminamos cada uma das 3 colunas, criamos submatrizes com os elementos que sobraram, multiplicando pelo componente que era a cabeça da coluna eliminada, trocando o sinal da submatriz no meio. Nós já fizemos isso. Então eu vou copiar aquele resultado aqui, ó. É y1, z1, y2, z2 vezes i, x1, z1, x2, z2 vezes j, com sinal trocado, x1, y1, x2, y2 vezes k, e escalar esse termo aqui com u. Quem é o vetor u? x1, y1, z1. Então vamos fazer parcialmente. Ó. Resolver essa submatriz aqui ó, implica no seguinte, y1, z2, na volta troca o sinal, menos z1, y2. Depois, x1, z2, está aqui, o sinal de menos foi mantido. Na volta, troca o sinal, menos z1, x2. Depois, z1, y2, está aqui. Na volta, troca o sinal, menos y1, x2. Isto tudo tem que passar pelo produto escalar de x mais y mais z. Produto escalar consiste em multiplicar x com x, y com y e z com z. Então, nós temos que pegar esse x aqui ó, e multiplicar pelo termo x de k. O termo x de k é um parêntese, então a gente vai ter que distribuir. Então, vai ficar y1 z2 vezes x1. Já estou fazendo o escalar aqui, distribuindo. Menos z1 y2 vezes x1. Aí agora nós vamos multiplicar o y com y. Então, eu vou pegar esse y aqui, multiplicar o y no primeiro vetor. Como tem um parêntese, eu tenho que distribuir. Já vou considerar o sinal. Ó. Então, vai ficar x1 z2 vezes y1. O sinal de menos eu coloquei na frente. Depois, o menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar z1 x2 que multiplica y1. E, por fim, nós temos que fazer o z com z, que é esse elemento aqui. Distribuindo dentro do parênteses, vai ficar x1, y2 vezes z1. O menos, trago para cá, y1, x2 vezes z1. Se nós olharmos para esses termos aqui, ó, eles vão se anular. Eu tenho, por exemplo, y1, z2 e x1, que se anula com y1, z2 e x1 negativo. Depois eu tenho menos z1, y2 e x1, que se anula com mais x1, y2 e z1. E, por fim, o z1, x2 e y1, que se anula aqui com menos y2, menos y1, x2 e z1. Ou seja, todo mundo se anulou e a resposta deu zero. Era o que nós esperávamos, afinal de contas, nós estamos com vetores ortogonais. Isso nos permitiu provar que a resposta, o produto vetorial de um vetor, ele é de fato um elemento que é ortogonal aos vetores que o criaram. Então eu fiz essa operação para mostrar que isso é verdade. Ó, o vetorial com U deu zero. Se nós fizermos o vetorial com um V, também tem que dar zero, porque eu afirmei que a resposta é ortogonal aos dois que o geraram. Essa segunda prova, que tem que dar zero também, eu deixo como sugestão para ser feito em casa. A próxima característica que nós vamos demonstrar do produto vetorial é o seu sentido. Então, o sentido do produto vetorial U com V, ele é determinado utilizando-se o que nós chamamos de a regra da mão direita. Então, se nós colocarmos os dois vetores na palma da mão, o U e o V, de modo que o primeiro deles esteja longitudinalmente no sentido dos dedos, eu vou, ao empurrar o primeiro sobre o segundo, por exemplo, ao empurrar o U
sobre V, eu percebo que o meu dedão, o meu polegar, ele está para cima. Então, o produto vetorial de U com V tem o sentido observado pela minha mão. Se fosse ao contrário, se eu colocasse os dois vetores na palma da minha mão, mas eu fosse fazer o V com U, eu teria que arranjar a mão de modo que os meus dedos estivessem dispostos longitudinalmente sobre o meu vetor V para que eu conseguisse empurrá-lo para cima do U. Nessa circunstância, o meu polegar estaria para baixo. Então eu poderia ver facilmente que U com V teria um sinal trocado de V com U. Um exercício prático interessante para se fazer e observar esse fenômeno é com os versores da base canônica e JK, pois se o produto vetorial ele é ortogonal aos dois que o geraram, esse fenômeno acontece na base canônica. Se eu pego o vetorial de I com J, a resposta vai dar o versor K e a gente pode observar facilmente que ele é realmente ortogonal tanto a I quanto a J. E o mesmo acontece com os outros. J com K gera o vetor I, que ele é ortogonal aos dois primeiros, e K com I gera o J, que também é ortogonal aos dois primeiros. A mesma coisa acontece para os semi-eixos negativos do R3. Então, exercitando isso, nós conseguimos encontrar qual é o sentido do produto vetorial entre dois vetores. Nós já provamos a direção e o sentido de um produto vetorial. Então, agora falta demonstrar o seu comprimento. O módulo do produto vetorial de U com V é dado pela seguinte expressão: módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo que os separa. Então, aqui, ao invés do cosseno, que era utilizado no produto escalar, nós vamos utilizar o seno. Então, o nosso objetivo agora é demonstrar de onde saiu essa expressão, apenas para que ela não fique caracterizada por fé unicamente. Para fazer isso, nós temos que lançar a mão do uso de uma ferramenta matemática que se chama identidade de Lagrange, que é essa aqui, ó. A identidade de Lagrange diz que o módulo do produto vetorial de U com V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar de U com V ao quadrado. Nós vamos demonstrar que essa expressão é verdadeira, porque a partir dela nós conseguimos provar de onde sai a expressão que determina um produto vetorial, ou seja, módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo. Vejam só, nós sabemos que o produto vetorial de U com V é dado por essa linha aqui, ó. Essa linha aqui já foi desenvolvida 2 slides atrás, quando nós montamos as submatrizes e fizemos as multiplicações na diagonal, nós obtivemos isso aqui, ó. Eu peguei exatamente esses termos, y1 vezes z2 menos z1 vezes y2i, menos x1 z2 menos z1 x2j, mais x1 y2 menos y1 x2k, copiei e trouxe para cá. Então, essa linha aqui, ó. Nós sabemos que essa linha aqui tem essa solução, ou seja, este é o produto dessa identidade, ó. Então, o módulo do produto vetorial, que é um vetor, será a raiz quadrada de todos os seus termos ao quadrado, ou seja, a raiz de y1 z2 menos z1 y2 ao quadrado, mais z1 x2 menos x1 z2 ao quadrado, mais x1 y2 menos y1 x2 ao quadrado. Então, o módulo do produto vetorial ao quadrado, que é esse primeiro termo que eu quero encontrar aqui, pode ser escrito simplesmente com, elevando isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado, eu posso cortar o radical com esse expoente. Então, o módulo do produto vetorial ao quadrado vai ficar só com os termos que estavam dentro da raiz, que estão aqui. y1, z2 menos z1, y2 quadrado, z1, x2 menos x1, z2 quadrado, x1, y2 menos y1, x2 ao quadrado. Bom, agora vamos tentar encontrar esse segundo elemento aqui que eu estou chamando de número 2. Ó. Nós temos também que o módulo de U vezes módulo de V pode ser escrito assim. O módulo do vetor U
é a raiz dos seus elementos ao quadrado. Então, raiz de x1 quadrado mais y1 quadrado mais z1 quadrado, vezes... Vejam que aqui eu não estou fazendo um produto escalar, eu estou pegando o módulo de um vetor e multiplicando ele, de fato, pelo módulo do outro. Então, vezes o módulo do segundo vetor, que é a raiz de todos os componentes do segundo vetor ao quadrado, ou seja, x2 quadrado mais y2 quadrado mais z2 quadrado. Então, quadrado vezes módulo de v quadrado, para encontrar o segundo termo aqui, repito, é simplesmente elevar todo mundo ao quadrado, estes elementos aqui. Só que, do lado esquerdo da vírgula, eu posso cortar o radical com o expoente. Então, módulo de u quadrado vezes módulo de v quadrado é simplesmente x1 quadrado mais y1 quadrado mais z1 quadrado, que multiplica x2 quadrado mais y2 quadrado mais z2 quadrado. E, por fim, este terceiro elemento aqui que nós iremos encontrar, o escalar v quadrado. O produto escalar de u com v, nós sabemos que é só pegar o x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Então, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2 ao quadrado. Olha, veja bem, vamos recapitular. Eu disse que nossa intenção é provar de onde surgiu a expressão que calcula o produto vetorial, ou seja, que diz que módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes seno do θ. Aí eu falei que para provar isso, nós temos que demonstrar a identidade de Lagrange, que é dada por essa expressão aqui embaixo. Compõe essa expressão. Encontramos o primeiro, encontramos o segundo e encontramos o terceiro. Agora eu vou copiá-los integralmente e passar para um novo slide para que a gente possa detalhar cada um deles. Então, eles estão aqui copiados. Do primeiro, nós tínhamos que y1 vezes z2 menos z1 y2 ao quadrado, mais z1 x2 menos x1 z2 quadrado, mais x1 y2 menos y1 x2 quadrado. Como isso aqui é um produto notável, a solução se dá fazendo o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, pegando esse elemento aqui, ó, menos y1 z2 quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos duas vezes y1 z2, z1 y2, mais o quadrado do segundo, ou seja, z1 y2 quadrado. Agora, no elemento do meio, o quadrado do primeiro, z1 x2 ao menos duas vezes z1 x2 vezes x1 z2, mais o quadrado do segundo, que é x1 z2 quadrado. E por último, a mesma coisa com o terceiro elemento. O quadrado do primeiro, x1 y2 quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá para o segundo elemento, que nós copiamos da tela anterior. O segundo elemento nos demonstra a multiplicação do quadrado do módulo do primeiro vetor com o quadrado do módulo do segundo vetor. Tá? Então, são esses elementos aqui. Por se tratar de uma multiplicação, nós temos que distribuir. Eu tenho que pegar o x1 e fazê-lo vezes x2 quadrado, x1 quadrado vezes y2 quadrado e x1 quadrado vezes z2 quadrado, que é o que eu tenho aqui, ó. x1 vezes x2 quadrado, x1 vezes y2 quadrado e x1 vezes z2 quadrado. Feito isso, nós temos que pegar o elemento do meio. y1 vezes x2, y1 vezes y2 e y1 vezes z2. Então, vai ficar y1 x2 quadrado, y1 y2 quadrado e y1 z2 quadrado. E, por último, pegar o z, fazer o z com o x, o z com o y e o z com o z. Então, teremos z1 x2 quadrado, z1 y2 quadrado e z1 z2 quadrado. E, por fim, temos que resolver o terceiro elemento, que foi copiado para cá, vindo do slide anterior. O terceiro elemento, ele é o quadrado da soma de três termos. Então, eu coloquei aqui para nós lembrarmos como que isso tem que ser resolvido. Quando eu tenho a mais b mais c quadrado, a resposta é o quadrado do primeiro
mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Então, aplicando essa regrinha aqui, nós temos o quadrado do primeiro, ou seja, x1, x2 quadrado, mais o quadrado do segundo, y1, y2 quadrado, mais o quadrado do terceiro, z1, z2 ao quadrado. Aí entra agora a multiplicação por 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x1, x2, y1, y2. Depois, 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, 2 vezes x1, x2, z1, z2. E por último, 2 vezes o segundo vezes o terceiro, 2 vezes y1, y2, z1, z2. Pois bem, então, uma vez desenvolvido o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento, nós temos que provar a identidade de Lagrange, que diz que o primeiro é igual ao segundo menos o terceiro. Então, eu vou copiar de novo os três e vou lançá-los no próximo slide, que é isso aqui. Bom, se 1 é igual a 2 menos 3, nós temos que ter essa equivalência. Vejam só, 2 menos 3, esses elementos são iguais. Aqui é a linha 2, aqui é a linha 3, então eles vão se cortar. Esses dois elementos aqui também são iguais, eles vão se cortar. Esses dois elementos aqui são iguais, eles vão se cortar. 1 é igual a 2 menos 3, então tudo que sobrar no 1 tem que ser 2 menos 3. Então, este elemento está repetido aqui. Ok. Esse elemento, x1, z2 quadrado, está repetido aqui. Este elemento está repetido aqui. O 4 está repetido aqui. O 5, x1, z1, x2 quadrado, está repetido aqui. O 6, z1, y2 quadrado, também. O 7 está no menos 3, então aqui ele tem que estar com o sinal trocado. Vejam que eu tenho 1 do 1 menos 2x1, y2 vezes y1, x2, aqui ele está com o sinal trocado. Ó. Afinal de contas, 1 é igual a 2 menos 3, então aqui eu tenho positivo, 2x1, x2, y1, y2. Esse cara aqui, ó, menos 2z1, x2, x1, z2, também está aqui no menos 3, ou seja, ele está com o sinal trocado. E, por fim, esse elemento que eu estou chamando de 9, ele está no menos 3 com o sinal trocado. Então, o que nós conseguimos fazer é que a primeira expressão ela é igual à segunda menos a terceira. Então, nós provamos a identidade de Lagrange. O módulo do produto vetorial de U com V quadrado é igual ao módulo de U quadrado vezes módulo de V quadrado menos o produto escalar de U com V ao quadrado. Tendo a identidade de Lagrange, nós conseguimos demonstrar que aquela expressão para o cálculo do produto vetorial é verdadeira. Vejam só. Então, agora de posse da identidade de Lagrange já provada, nós conseguimos demonstrar que é verdadeira a expressão para o cálculo de produto. Olha, na identidade de Lagrange tem um produto escalar de U com V. E nós já vimos que o produto escalar é módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Então nós vamos substituir esse elemento aqui. Era menos U escalar com V quadrado. Então vai ficar menos módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, mais todo mundo ao quadrado, porque eu tinha um expoente ao quadrado aqui. Então, nós temos o seguinte: módulo de U quadrado vezes módulo de V quadrado menos módulo de U quadrado vezes módulo de V quadrado vezes cosseno quadrado do ângulo. Módulo de U quadrado e módulo de V quadrado eu posso colocar em evidência, porque ele está multiplicando os dois elementos que eu tenho depois da igualdade. Então eu posso simplesmente escrever módulo de U quadrado vezes módulo de V vezes 1 menos cosseno quadrado de θ. Porque se eu distribuir aqui, se eu multiplicar, eu volto para a expressão de cima. E curiosamente, 1 menos cosseno quadrado de θ é exatamente seno quadrado de θ. Então, eu posso escrever que módulo de produto vetorial U com V quadrado é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes seno ao quadrado de θ. Mas todo mundo está ao quadrado dos dois lados da igualdade. Então, eu posso simplesmente desconsiderar todos os quadrados, que eu terei uma equação equivalente. E essa equação equivalente será exatamente aquela que me permite encontrar o produto vetorial. Ou seja, o vetorial de U com V
É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo que os separam. Para finalizar, eu deixarei aqui a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Observem que nós temos aqui a figura de um paralelogramo que é determinado por dois vetores u e v. A medida da base desse paralelogramo é exatamente o módulo do vetor u, e a sua altura é o módulo do v seno do θ. É como se nós fizéssemos a projeção desse v no eixo y para poder determinar a altura. Então eu tenho uma separação angular de u com v. Para encontrar a altura, eu tenho que projetar v no y, fazendo o módulo de v seno do ângulo. Se a projeção fosse para baixo no x, seria utilizado o cosseno. A área de um paralelogramo é dado pela sua base vezes a sua altura, ou seja, módulo de u vezes módulo de v seno de θ. E, curiosamente, essa é exatamente a expressão que determina o produto vetorial. Então, encontrar o produto vetorial de dois vetores é encontrar a área de um paralelogramo determinado por eles. Por fim, eu deixo aqui apenas algumas propriedades para que sejam demonstradas por vocês como tarefa para casa.